E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, indo direto ao Rio de Janeiro. Vamos ao nosso estúdio no Rio para ouvir o jornalista Sidney Rezende sobre os assuntos desta quinta-feira. Fala, Sidney, bom dia, hein? Já, senhores, bom dia. Colombo, à disposição, bom dia também. Vamos lá em frente então, Sidney, para os assuntos desta quinta-feira. É claro, nós começamos Liberdade de Opinião falando sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram de forma unânime, todos acompanharam Alexandre de Moraes, placar 11-0 a favor da manutenção da prisão em flagrante, no entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do deputado Daniel Silveira. Também ontem, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado ao Supremo por coação, agressão verbal e ameaça. E hoje tem a votação na Câmara dos Deputados. Os deputados vão decidir no plenário se mantém a decisão do Supremo Tribunal Federal ou se revogam a prisão do deputado Daniel Silveira. Tem audiência de custódia também, está marcada para as 2h30 da tarde. Sidney, acho que a gente tem mais uma vez, diversos aspectos para abordar esse assunto. Eu queria começar com você te perguntando sobre o placar do Supremo Tribunal Federal. 11-0. Te chamou a atenção ou não? Chamou atenção porque foi uma decisão unânime e uníssono. Marco Aurélio Mello disse até que ele não foi chamado para conversar coletivamente sobre o assunto antes da votação, mas que ele falou, a gente não é ingênuo, eles devem ter conversado lá entre si, porque foi uma posição rápida, instantânea e colocada de maneira clara, como uma pedra sobre a mesa, e jogou a bola completamente agora para a Câmara dos Deputados. Mas eu quero ressaltar um detalhe importante, porque estamos falando de democracia. Eu achei muito satisfatória a reação em ordem geral de pessoas importantes das várias instituições, até mesmo ações que não aconteceram traduzidas em palavras, mas que são positivas de condenação à forma como o deputado Daniel Silveira se comportou, se pronunciou. Eu aqui não tive coragem, ontem separei aqui parte das coisas que ele disse e só comentei com você, com os senhores e com as senhoras, uma parte, vamos dizer assim, onde as crianças podem permanecer na sala, né? Porque tem coisas que o deputado falou ali que não tem nem coragem de repetir agora, tão baixas que foram as expressões. Mas, por exemplo, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro está bem explicado, que ele é do Poder Executivo, mas ele poderia ter se pronunciado publicamente e, de alguma maneira, embaralhar as cartas. Ele não fez. Esse silêncio, ele é importante. Ocorreram sinalizações do Palácio do Planalto também, de maneira mais informal e bilateral, com alguns dos ministros do Supremo, dizendo que condenam também essa forma. Eu ouvi pessoas das Forças Armadas também dizendo que essa maneira é completamente imprópria. Ouvi questionamentos também em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter determinado a prisão de Daniel Silveira. Mas eu vi muita condenação à forma como o deputado se comportou e vem se comportando, né? Então eu acho isso importante, é uma chama positiva para a democracia, é um caminho para ser ainda trilhado por todos nós, de entender os nossos limites, né? O limite dentro da ética, dentro da lei, dentro do respeito entre instituição e seus componentes. E, por fim, de fato, agora empurrou para Arthur Lira e os demais deputados tomarem a decisão se vão ter, quando votarem, né, e serão a favor de 257 votos para permanência de prisão do seu par, o Daniel Silveira, ou dos 513, né, ou se vai se optar para ele ser solto, vamos dizer assim. Mas isso tem que ser muito bem explicado para a sociedade, porque senão vai pegar muito mal para o Congresso também. Agora, não é ainda uma decisão fácil. Você acha que esse 11-0, assim, um placar tão eloquente, impõe alguma espécie de pressão aos deputados? Seria diferente uma votação na Câmara dos Deputados depois de um placar no plenário do Supremo de 6-5, 7-4, alguma coisa mais equilibrada? Colombo, pressão, eu não quero arriscar dizer que fizeram isso para pressionar, mas fizeram isso para se posicionar. Mas em relação à sua segunda observação, se isso pode alterar voto, eu acho que sim, porque ontem, de certa forma, matou no nascedouro uma eventual construção meio conciliatória, que é bem típica da vida brasileira, da história brasileira, que é o acerto por cima, né? Vamos aqui conversar e tal, porque deputados chegaram a tentar construir uma saída, que seria a saída de
de achar caminhos que se relaxasse a prisão, não se permitisse a permanência e se colocaria uma série de outras punições, entre aspas. Chegou-se a dizer proibir o deputado de se aproximar das redes sociais. Ora, ele é um transgressor, né? Faz isso desde quando estava na Polícia Militar, então não é muito difícil você imaginar que mais adiante ele pudesse quebrar esse acordo ou colocar uma tornozeleira eletrônica. Ora, eu vi outro dia um rapaz com a tornozeleira eletrônica caminhando tranquilamente pela Avenida Presidente Vargas, aqui no centro do Rio de Janeiro, ou prisão domiciliar. Já vimos também que em prisão domiciliar algumas pessoas até já desobedeceram, já viajaram, inclusive com tornozeleira. Então, essas punições me parecem, entre aspas, tênues, pequenas. Pode-se até não se optar pela permanência dele na prisão, mas achar um caminho que não pareça sinal verde, porque senão, Colombo, vai liberar para todos nós aí começarmos a falar e a tratar uns aos outros dessa maneira que ele tratou. Se você não dá parada nisso, onde isso vai parar? Sidney Rezende, nós vamos dar um pulinho em Brasília agora, porque há toda uma movimentação na capital federal a respeito deste assunto, né? A perspectiva da votação hoje à tarde na Câmara dos Deputados. Agora de manhã, a Juliana Lopes flagrou a chegada no Palácio da Alvorada do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o senador Flávio Bolsonaro, obviamente para o encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então quero chamar a Juliana para participar aqui do Liberdade de Opinião, até para que você tenha mais subsídios para a gente continuar falando sobre este assunto. Juliana, como é que estão as coisas aí em Brasília agora? A reunião, o encontro do presidente da Câmara com o presidente Bolsonaro já acabou? Já acabou sim, Colombo. O presidente, inclusive, já está aqui no Palácio do Planalto. A gente trocou de lugar, mas o encontro com o presidente da Câmara foi muito cedo, antes das 8 da manhã. Eles tiveram ali uma conversa, segundo o próprio presidente da Câmara, de 15 minutos e os dois saíram do Palácio da Alvorada também junto com o senador Flávio Bolsonaro. A nossa repórter Tainá Farfan conseguiu conversar com o presidente da Câmara, que negou que o assunto principal foi a prisão do deputado Daniel Silveira. Ele disse que esse encontro, inclusive, já estava pré-marcado, que há outros assuntos importantes a serem tratados e que conversaram ali sobre auxílio emergencial, inclusive. Chamou a atenção que durante esse encontro, Arthur Lira usou as redes sociais para dizer que há harmonia entre os poderes e que não há problemas institucionais aí nesse momento. A gente lembra de uma reunião importante, né? Reunião de líderes que deve definir aí como será a votação a respeito da possibilidade de se afrouxar a prisão do deputado Daniel Silveira. Isso acontece às 2 da tarde no Congresso Nacional. A gente continua aqui no Palácio do Planalto acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro. É com vocês. Combinado, Juliana. Juliana Lopes, que trouxe essa informação exclusiva em primeira mão aqui na programação da CNN deste encontro do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente também. Encontro que não constava na agenda de nenhum deles, um encontro rápido, 15 minutos. Segundo as versões oficiais, não é, Sidney? Não trataram do caso Daniel Silveira. O presidente da República, de alguma maneira, ele tem sido aconselhado, né? O Igor Gadelha conseguiu apurar isso por gente próxima a ficar longe deste assunto, a não se manifestar a respeito dele. Essa é a atitude correta por parte do presidente da República, não comprar para ele uma briga que pode gerar problemas para ele mesmo mais adiante? Direto ao ponto, sim, sem dúvida alguma é a posição correta e o que fez ontem o presidente, na minha opinião, é o melhor que ele tinha que fazer. Ponto 1. Ponto 2, essa ação do deputado Rafael Silveira, que tem proximidade com o presidente, que defende o presidente, o seu governo, que apesar de ser até mais radical que o presidente, né, se posiciona mais à extrema direita que o presidente, mas é ali do grupo que apoia o presidente, não ajuda o próprio presidente. Eu conversei com muitas pessoas ontem, inclusive do PSL, a gente pode daqui a pouco bater um papo sobre isso, que também não acham que o Silveira acertou, que dizem o seguinte: o Supremo estava pacificado. A relação estava se reconstruindo de uma maneira mais tranquila do que em alguns outros momentos mais tensos do passado, nessa relação judiciário e poder executivo, embora as diferenças de ambos os poderes e dos integrantes sejam diferenças nítidas, claras, embora você tenha o leite e o café, né, que são diferentes e em alguns momentos se combinam, embora um acalme e o outro seja mais adrenalinado, né, agita mais, que é o caso do café. Então havia um momento mais
mais positivo. A Casa, o Congresso Nacional, com o novo presidente do Senado, novo presidente da Câmara, também era vista de maneira, e ainda é, mais tranquila. E essa atitude completamente despropositada do deputado Silveira foi vista também como algo ruim para o Poder Executivo. Agora, eu custo a crer, né? Tudo bem, né? Mas eu custo a crer que eles não tenham conversado sobre isso, né? Seria altamente razoável, normal que se conversasse sobre isso, porque é o assunto político mais relevante do momento. E não se pode passar em branco. Tenho para mim que eles vão optar por dois caminhos, um até a metade e outro até o final. O da metade, na Comissão de Ética, dá uma suspensão de 6 meses, por exemplo, para o deputado Daniel Silveira. A outra seria a cassação. O próprio partido dele, o PSL, já disse que não o quer mais nas fileiras, né? E muita gente do PSL que deveria defender o deputado por, vamos dizer assim, semelhança de ideologia, ficou de biquinho calado ontem. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, enviou ao Supremo um parecer complementando a denúncia que tinha sido feita pela Procuradoria-Geral da República. A proposta é que Daniel Silveira saia da cadeia, mas fique proibido de se aproximar do prédio do Supremo e que só seja autorizado a se deslocar entre a casa dele e a Câmara dos Deputados, sendo monitorado permanentemente por uma tornozeleira eletrônica. Sidney, como é que você avalia essa sugestão apresentada pela Procuradoria-Geral da República? Ao mesmo tempo em que acusa o deputado de ter cometido crimes, propõe que ele saia da cadeia e que possa continuar cumprindo o mandato, monitorado por uma tornozeleira eletrônica, aliás, como já está acontecendo com a deputada Flor de Lis, né? Seriam 2 deputados usando tornozeleira eletrônica entre os 513. E não mudou nada, né? A Flor de Lis participou da campanha, apoiou o Arthur Lira, né? Posou ao lado dele, nas redes sociais, com tornozeleira ou sem tornozeleira, né? Mesmo tendo sido acusada de um crime tão hediondo como esse que está ainda em investigação no Rio de Janeiro. Você há pouco me perguntava sobre a avaliação do posicionamento do Supremo, né? Que em uníssono ali, os seus integrantes votaram claramente pela manutenção da prisão. Agora, tanto na PGR como no Congresso, na Câmara, Congresso não, mas na Câmara dos Deputados, o que está se tentando é livrar da cadeia o deputado. Agora o que vamos discutir é isso acontecendo, e para isso basta, como eu disse, né, que não se tem o número de votos suficientes dos 513 e não é difícil que os deputados acabem decidindo por sair da cadeia, por liberar da cadeia o deputado. É preciso saber qual é a contrapartida, que eu falei, qual é a punição, qual é a resposta que vai ser. Só palavras, nesse momento, haverá com certeza um prolongamento de uma crise que ninguém quer. Eu até elogiei agora há pouco tanta gente importante, né, reconhecendo que houve um erro, apenas alguns discordando da prisão, outros achando que é preciso considerar a melhor atitude. É isso que está em jogo. Então a PGR está um pouquinho em linha em relação a isso, liberar o deputado e criar ou com tornozeleira ou qualquer outra medida, algumas eu já citei aqui. Essa construção é que não é fácil. Por isso talvez Arthur Lira tenha ido lá conversar no Palácio do Planalto para ir fazendo uma espécie de sintonia fina para olhar no radar dele, lá na tela, qual o caminho que ele vai seguir. O caminho da impunidade é que não dá, né? Bom, o nosso analista de política, Igor Gadelha, conversou com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Mourão classificou o episódio como uma crise desnecessária e disse o seguinte, abre aspas, não se chega ao equilíbrio somando-se os excessos. O deputado seguramente excedeu-se no exercício da imunidade parlamentar. Contudo, isso não autoriza que outros agentes se excedam também, porque assim o sistema de freios e contrapesos fica contaminado. Este sistema decorre da separação de poderes e exige a temperança constitucional ante excessos inconstitucionais. Então, Sidney, acho que fica bastante claro aí que o vice-presidente Hamilton Mourão condena o deputado Daniel Silveira, ao mesmo tempo vê alguma ingerência do Poder Judiciário sobre uma questão que, na avaliação dele, deveria ser resolvida pelo Poder Legislativo. O Supremo se excedeu? Ô Colombo, veja aí, né, como eu estava certo na minha afirmação, né, um ex-general, vice-presidente da República, tendo uma posição mais de centro, é mais ou menos essa posição que outros militares também com quem eu conversei têm, né, achando que houve excesso, mas não poderia ter sido respondida com a prisão. Então, é mais ou menos isso aí que vai ao encontro daquele escopo que eu dizia agora há pouco, de que tem uma boa parte influente do Brasil, esclarecida do Brasil, que não acha que tenha sido correto
correta atitude também do deputado do Rio de Janeiro. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte: você já imaginou, Colombo, se as mesmas palavras, os mesmos tratamentos viessem, por exemplo, fazendo referência ao comandante do Exército? Se as mesmas palavras viessem citando, né, no caso não o ministro Fachin, mas o vice-presidente Mourão? Né? Vamos imaginar que se tivesse citado uma outra importante figura da República, qual seria a reação? De indignação do mesmo modo, né? Não resta a menor dúvida. De fato, eu até comentei que existe um limiar de arbitrariedade na prisão. Fiz isso ontem aqui no comentário, até gravado, quem quiser ver na internet, em relação à atitude de Alexandre de Moraes. Porque há juristas que acham que ele agiu certo e outros que acham que a razão que ele deu, né, de caráter mais permanente do flagrante, é que estaria tecnicamente errada. E aí que abre a margem para a saída política. Apenas o que eu penso é que se a gente ficar passando um pouco a mão na cabeça, por muito menos, né, o ministro do Meio Ambiente fez uma referência ao general Ramos, né, num fogo amigo, usando lá alguns apelidos assim, também de mau gosto, e houve uma revolta muito grande, até de militares, indignados com aquilo. Meu Deus do céu, se eu viesse aqui a repetir o que disse o deputado que está preso, né, fazendo referências baixas, né, que a gente não está nem divulgando por aqui, né? Não está em lugar nenhum, porque a gente não tem nem coragem de fazer isso, de tão escandaloso que é. Certamente teríamos aí uma crise institucional ainda maior. Gente, acho que a prisão, ela certamente, ela tenderá a ser revogada pelo Congresso, mas aí volta aquele ponto que nós estávamos comentando antes, né? Qual é o limite da punição? Se ela não for exemplar, não servirá para nada. Aí, meu amigo, anarquiza completamente o tratamento que deveria ser republicano entre as pessoas importantes do país. Sidney, a prisão do deputado Daniel Silveira deu ensejo a algumas discussões, não é? Há uma grande parcela da sociedade que identifica crimes cometidos ali, não é? Mas que entende que a prisão é indevida, porque a legislação é muito específica no caso da prisão de um parlamentar e no caso dele não teria sido possível identificar o momento do flagrante. Tese da qual o Supremo Tribunal Federal discorda por 11-0. Também há uma outra discussão que é a seguinte: o deputado extrapolou os limites da imunidade parlamentar, que garante a ele liberdade de opinião, liberdade de expressão para dizer o que bem entender, porque ele está cometendo um crime atentando contra o Estado Democrático de Direito. Nessa questão de liberdade de expressão, atentado contra o Estado Democrático de Direito, cometimento de um crime e dar uma opinião, por mais idiota que ela possa ser, você entende que o deputado ultrapassou a linha na qual ele se protege da imunidade parlamentar e cometeu o crime, ou nós estamos prendendo alguém que falou algo terrível, mas está no contexto da proteção que é dada a ele pela imunidade? Você veja, Colombo e senhoras e senhores, a delicadeza dessa pergunta, né, dessa discussão. Primeiro, nós temos liberdade de pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser, né? Colombo pode pensar o que quiser, o senhor, a senhora também pode pensar o que quiser. Liberdade de expressão, que é o que eu pensei e que eu vou falar, né? Como eu me exprimo, né? Tem que ter um limite. Qual é o limite? A lei. Porque é aquela velha história, né? O meu respeito, ele termina quando eu estou agredindo o seu, né? Esse limite aí, ele é socialmente variável, né? Conforme as gerações, os tempos históricos, conforme nós evoluímos como sociedade, o que nós não tolerávamos antes, podemos tolerar agora. Então, o limite é a lei. Nitidamente, o deputado ultrapassou vários desses limites e agrediu vários itens, artigos da Lei de Segurança Nacional, do Código Penal, e certamente eu acredito que se o ministro Fachin, por exemplo, que é o mais atingido, não é o único, é o mais atingido, predispuser a entrar na justiça em defesa da sua própria moral, ele vai processar e corre o risco dele ganhar de maneira avassaladora, substancial, não porque os seus pares são também do judiciário, mas porque ele foi agredido na sua moral. Porque não o único, porque o deputado fez referência também a outros integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, respondendo objetivamente, sim, ultrapassou o limite. Agora, eu queria dar um elemento novo nessa história. Ontem eu conversei com muitos deputados do PSL
PSL e a maioria do Rio de Janeiro, Colombo, e eles me disseram uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, que era o seguinte: o deputado começou a observar que estava muito preso nas redes sociais e que ele estava tendo um número X de seguidores, mas não estava ampliando o suficiente, o que poderia prejudicá-lo eleitoralmente na próxima eleição. E aí ele foi aconselhado por amigos e ele próprio chegou à conclusão que deveria causar, fazer alguma coisa que pudesse ajudá-lo a explodir além das redes sociais. E aí ele deu esse depoimento. Isso teria acontecido, segundo me disseram, seus amigos do PSL, deputados, aqui do Rio de Janeiro, me contaram, eles disseram o seguinte, que isso teria acontecido porque ele observou na eleição passada, municipal, que havia uma mudança do eleitorado mais para o centro e mais para políticos experientes e de longevidade, de experiência mais comprovada. E ele entendeu que se ele não fizesse uma mudança, uma recolocação política do seu posicionamento, ele poderia ter problemas adiante. E ao bater no Supremo, ele angaria a simpatia de muita gente que também não gosta do Supremo. Então, se ele conseguir sair dessa, sair da cadeia, não tiver punição nenhuma e continuar a política numa boa e não for cassado, ele poderá ter muitos votos, tão expressiva votação em 2022. Essa é a leitura dele. E cá para nós, pode ser que ele consiga. Pode. Desde que ele não tenha exagerado na quantidade de dinamite para explodir nas redes sociais. Ele exagerou agora, Colombo, mas nada impede que quem simpatize com ele o transforme numa vítima e vote nele em 2022. Se ele tiver, logicamente, condições para fazê-lo, a não ser que seja cassado pelos pares dele, pelos deputados. É isso, se ele puder ser candidato. É uma aposta. Sidney, valeu, hein? A gente volta a conversar amanhã aqui no Liberdade. Debate espinhoso, viu? É difícil, hein? Foi difícil, mas amanhã a gente volta. Um abraço. Abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.